Crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, página 38 a 43. Vocês vão fazer a leitura desse texto Pedrinho, tá? Eu não vou fazer agora com vocês, porque é um texto extenso, então aí o vídeo vai ficar muito comprido e vocês vão cansar. Aí vocês vão fazer primeiro a leitura do texto, façam em voz alta, depois vocês vão fazer silenciosamente, tá bom? No texto a seguir, você vai saber como foi a chegada de Pedrinho a um lugar muito especial. Leia para saber como aconteceu. Vocês vão ter que ler para responder as perguntas. Tá bom? E esse texto é um texto narrativo. É um texto que alguém vai narrar a história de Pedrinho. Como foi a chegada de Pedrinho nesse lugar muito especial. Tá bom? Então, é um texto narrativo. Então, daí vocês vão fazer a leitura. Vou ler com vocês aqui algumas palavras que estão grifadas no texto. Quando estão aqui, ó, que nem essa daqui, bíceps, é porque é uma palavra estranha. Então, aí foi pesquisado no dicionário e ver o significado. O significado da palavra apeie, desça do cavalo. O bíceps, músculo do braço, coloquialmente chamado de muque. Aqui, ó, essa parte aqui do braço. Incontinente, imediatamente, rápido. Vamos voltar aqui para ver, tem duas palavras aqui no final. O significado dessas palavras. Chita, o que é chita? É um tecido de algodão muito estampado e colorido. Trotando, montado no cavalo, que caminha com passos rápidos. Então, são essas palavras. Vamos lá. Depois da leitura silenciosa, a turma pode fazer uma leitura dramatizada da história. 3 alunos voluntários ou escolhidos pelo professor vão fazer cada um papel do narrador, do Pedrinho e da Narizinho. Então, aí, se vocês estivessem na sala, a gente ia montar um teatro, tá? Alguém narrando e os personagens. Mas como não estamos, então façam uma leitura. Então, quem escreveu o texto de Pedrinho foi Monteiro Lobato, o autor da história que você acabou de ler. Nasceu em Taubaté, interior do estado de São Paulo. Ele era brasileiro, tá? O Monteiro Lobato. Formou-se advogado, mas alguns anos depois, como sempre gostou de escrever, lançou seus primeiros livros destinados a crianças e jovens. Ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde viviam os personagens Dona Benta, Tia Anastácia, Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa e entre muitos outros personagens. Conversando sobre o texto. Você gostou da história, Pedrinho? Por quê? Vocês coloquem aqui, ó. Respondam as perguntas, tá bom? Se sim ou não e falem por que vocês gostaram. 2. Você já havia lido ou escutado alguma história de Monteiro Lobato? Se sim, quais? Se vocês já ouviram, vão colocar sim. Daí coloca qual história vocês já ouviram, tá? Estudando o texto. Quem são os personagens do texto, crianças? Quem são? É interpretação de texto. Os personagens são Pedrinho, Dona Benta, Narizinho, Emília, Rabicó e Tia Anastácia. Coloquem aí. 2. Na história, os acontecimentos são contados por um narrador. O narrador pode ser de 2 tipos: narrador personagem
Aquele que participa dos acontecimentos da história. Então, eu posso estar narrando, contando a história e posso participar dela também. Então, é narrador-personagem. E narrador observador. Apenas ele conta os fatos da história, sem participar deles. Então, narrador, ele só vai contar a história, não participa. Sabendo disso, qual é o tipo de narrador da história que você acabou de ler? Justifique sua resposta. Vocês saberiam dizer? Então, esse tipo de narrador que contou a história, então ele é um narrador observador, pois apenas conta a história, sem participar dela. Então, quem narrou a história, ele é um narrador observador. Vocês coloquem aí, narrador observador. Ele apenas contou, ele conta a história e não participa dela. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Ao longo do texto são apresentados pistas, ou seja, palavras que nos permitem saber onde se passa a história. Transcreva do texto essas palavras. Então, vocês vão ter que voltar no texto e ver essas dicas. Quais são essas palavras? Essas pistas, né? Cavalo pangaré, porteiro e pasto. A B. Em que lugar se passa a história? Explique. Como que vocês viram essa pista? Então, agora, através dessas pistas, qual lugar que acontece que se passa a história? Em um sítio, né? Em um sítio. Pois os cavalo, o porteiro e o pasto são palavras que lembram os sítios ou fazendas. Como Dona Benta soube que Pedrinho iria para o sítio, como que ele ficou sabendo? Como que a Dona Benta ficou sabendo? Porque ele mandou uma carta para ela, não foi? Ele mandou uma carta para ela. 5. A história que você leu foi escrita na primeira metade do século passado, ou seja, há mais de 70 anos. Se fosse escrita hoje, nos dias atuais, nos dias de hoje, de que forma Pedrinho poderia se comunicar com sua avó? De que forma, se fosse hoje? Porque antigamente se comunicava-se só por o quê? Só por carta. Não tinha celular na época, não tinha computador, tinha telefone. Mas nesse caso ela não é meios atuais, né? O telefone já é bem antigo. Então, mas se fosse hoje, como que ela ia se comunicar? Com certeza seria pela internet, né? Celular, WhatsApp, e-mail, né? Mas com certeza seria pelo WhatsApp. 6. Na história foram empregadas palavras que imitam sons. Identifique e anote. Quais são as palavrinhas que emitia som? Pac, 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 né? Quais sons elas emitem? Os passos, não é? Os passos. 7. Observe o sinal de pontuação destacado ao lado. Olha, observe. Tá vendo? Um sinal de pontuação. Olha, veja, 2 risquinhos aqui, de cada lado. Esse sinal, olha o nome que é dado a ele, a esse sinal. Aspas. Aspas. Esse é o sinal de pontuação. Volte ao primeiro parágrafo do texto e localize o trecho em que foram empregadas as aspas. Depois responda para que elas foram utilizadas. Então, vocês vão ter que voltar no texto, tá bom? Vão ter que voltar no texto e vão ver aonde
esse sinal de pontuação, as aspas, está localizada para ver qual é a resposta certa aqui. Para reproduzir um trecho da carta de Pedrinho, para apresentar uma fala de Pedrinho, para realçar o sentido de uma palavra dita por Pedrinho, vocês precisam voltar lá no texto, tá? Para responder. Ao final do diálogo entre os personagens, Narizinho diz o seguinte. Olha o sinal aqui, ó. Olha o sinal. As meninas são muito mais espertas que os meninos. Ela falou que as meninas são mais espertas. Você concorda com o Narizinho? E por quê? Aí vocês vão responder, é resposta pessoal. Se sim, vocês vão responder o porquê, tá? Pedrinho concorda com o que Narizinho disse? Explique por quê. Ele concordou? Sim, né? Mas ele falou assim, no entanto, as meninas são muito espertas, sim. Porém, os meninos são mais fortes, né? Porque eles têm muque e as meninas não têm. Então, olha, outra questão, né? Falando de meninas e meninos. Sim, as meninas são sempre espertas, mas tem meninos espertos também. Porém, tem meninos que são mais fortes, né? Realmente, sempre os homens são mais fortes que as mulheres. Porém, porque as mulheres são mais frágeis. E os homens são mais fortes, mais determinados, né? Vamos lá. A última página, 43. Comparando os textos. O texto Brincando de Menino e de Menina são diferentes. Lembra do texto que nós lemos, que era um texto de opinião, aquele texto. Brincando de Menina e Menino. Lembra que nós discutimos? Então, aquele texto era um texto de opinião. E o texto Pedrinho, ele é um texto narrativo. Agora a pergunta, possui o mesmo objetivo? Não, não possui. Eu já respondi. Porque o texto de Menino e Menina, ele é um texto de opinião. Então, esse texto aqui primeiro é um texto de opinião. Lembra que eu falei que é difícil, tá? É um texto de opinião. E o texto Pedrinho é um texto narrativo, tá? Então, vocês vão colocar aqui não. Aí vão colocar vírgula. O texto Brincando de Menino e de Menino é um texto de opinião. E o texto Pedrinho é um texto narrativo. O texto Brincando de Menino e de Menina são diferentes, apresentam um tema que pode ser gerar opiniões diferentes, ou seja, um tema polêmico. Em sua opinião, o texto Pedrinho também apresenta um texto polêmico? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Vocês acham que também? Sim, porque lá no final ele também não fala, o Pedrinho não fala, e a Narizinho ela fala, né? Deixa eu ver aqui. A Narizinho, né? A Narizinho ela fala que meninas são muito espertas. E Pedrinho, ele fala que sim, ele concorda. Porém, os meninos são mais fortes. Então, é também um texto polêmico, sim. Então, aí aqui tem algumas sugestões de livros, caso vocês queiram ler, que são obras de Monteiro Lobato. Olha quanto, A Chave do Tamanho, O Saci, o Peter Pan e Reinações de Narizinho, tá? Essas são as obras de Monteiro Lobato, um escritor muito famoso aqui no nosso Brasil,
Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Façam a leitura do texto e respondam todas as questões. Tá bom, crianças? Beijinho. Fiquem com Deus.